Você já ouviu falar em cirurgia por vídeo? Hoje eu trouxe o nosso cirurgião pediátrico, o Dr. Valberto. Bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado, Mari. Sempre um prazer. Então, achei muito legal esse tema para a gente falar um pouquinho sobre as cirurgias por vídeo no tórax e no abdômen. Então, assim, quais são os benefícios? Só em pensar, a gente já imagina que não vai ter aquele corte gigantesco. É isso, doutor? Isso. Há uma série de procedimentos que o cirurgião ele consegue fazer de uma forma segura, como se estivesse operando da forma aberta, só que por meio de instrumentos longos, e você entra nas cavidades do corpo, na cavidade torácica e na cavidade abdominal, por meio de incisões muito menores do que as incisões convencionais. Então, crianças que nascem com algumas malformações congênitas, quer dizer, malformações que já vieram com ela no parto, doenças císticas, cistos pulmonares, malformações congênitas, a gente consegue resolver no tórax por meio desses instrumentos com incisões pequenas. Isso possibilita a realização do procedimento com segurança, causando menos dor no pós-operatório, uma recuperação e uma alta hospitalar mais rápida e uma estética muito melhor. Cavidade abdominal também, da mesma forma. A mais conhecida é a famosa apendicite. Hoje em dia, praticamente todos os episódios de apendicite, uma cirurgia de urgência na criança, a gente consegue passar esses instrumentos fininhos, retirar o apêndice inflamado, lavar a cavidade, limpar tudo direitinho, e o pós-operatório é muito mais confortável e mais estético para esses pacientes, em comparação com aqueles acessos convencionais que eram feitos antes. Então essas são as vantagens: menos dor, um pós-operatório mais tranquilo e a estética, principalmente na região do tórax. Aquelas incisões grandes poderiam causar deformidades torácicas com o desenvolvimento e o crescer da criança. E hoje em dia a gente evita bastante isso. Que legal. Então, assim, é uma opção para a mãe? Você oferece 2 tipos de procedimento e a mãe escolhe? Como é que funciona? Dependendo do diagnóstico da criança, vou dar um exemplo de coisas comuns. Pacientezinho que chega no nosso consultório, o meu filho foi encaminhado pelo pediatra porque ele tem doença do refluxo gastroesofágico. Tem que fazer uma cirurgia para tratar o refluxo. E a gente explica para a mãe que hoje em dia a estrutura que nós temos nos hospitais, nos principais hospitais que nós atendemos, nos permite propor e fazer esse procedimento por meio da videolaparoscopia. Você faz a laparoscopia, que é o primeiro procedimento descrito na literatura, quando você entra apenas com a câmera no abdômen do paciente, seja ele adulto ou criança. E agora você tem uma câmera conectada ao cabo e passa essa imagem para uma TV, uma torre de vídeo, onde o cirurgião tem todas aquelas imagens ampliadas em alta definição. Então a gente passa por um treinamento especial para aprender a manusear e fazer os pontos, as manobras com segurança, utilizando instrumentos longos de 25, 30, 35 centímetros. Olha só. E aí você consegue fazer cirurgias seguras, com acessos muito menores do que o acesso original, fazer o mesmo procedimento cirúrgico, mas utilizando 3, 4, 5 pequenas incisões de 5 milímetros ou 1 centímetro, e você propicia para esse bebê um tratamento efetivo, seguro, só que em contrapartida aquelas incisões de meio abdômen grandes, de 10, 12, 15 centímetros, não são mais necessárias. Nossa, que diferença. Menos dor, alta precoce, menos medicação potente para dor, opioides, medicações que eram antes prescritas, a gente não precisa mais fazer. Então, realmente traz muita vantagem para esses pacientes. E óbvio que também tem a parte estética também envolvida, porque ele é um bebê, mas ele vai crescer, depois na adolescência, aquilo... Troca aquela incisão abdominal por incisões. A gente usa bastante quando tem que fazer uma incisãozinha um pouco maior, 1,5 centímetro, 2 centímetros. Uma outra que é muito comum é a retirada da vesícula em alguns bebês que precisam, crianças que têm problemas de sangue, doenças hematológicas, anemias, esferocitose, anemia falciforme, a púrpura, procedimentos que a gente tem que fazer. Aí você precisa de um acessinho um pouco maior para tirar a vesícula, você usa o umbigo, a cicatriz umbilical que já é pré-existente e natural. Então, a maior incisão fica sendo a incisão umbilical. Não tem como notar, tá ali dentro, que já, o umbigo já é cheio de marquinhos, né? 1,5 centímetro, bem discretinho, e as outras incisões mínimas de 0,5 centímetro
A criança praticamente com 48 horas está em casa, se divertindo, brincando, com a vida praticamente não normal. Tem aquele talho para cuidar. Filho, não corre, não pode, tem que ficar deitado de cama, tanto que ficava no hospital internado, né? Praticamente não se corta mais músculos abdominais, que rotação do tronco, mexia nesse músculo que foi recém-seccionado, isso dava dor, não existe mais isso. Então é utilizado, por exemplo, no abdômen para cirurgia de vesícula, cirurgia para tratar o refluxo gastroesofágico. A gente faz essa cirurgia para crianças com doenças hematológicas e você tem que tirar o baço da criança. A gente consegue fazer a ressecção do baço e retirar ele por uma incisãozinha muito mais estética lá embaixo, no abdômen, que dói menos do que a incisão tradicional na parte superior. A gente usa para criancinhas que nasceram com testículo não palpável e a gente não sabe se a criança tem testículo ou não, porque uma grande função coringa que a gente chama da videolaparoscopia, que ela não serve apenas para tratar, ela não é só terapêutica, mas ela pode ser usada como diagnóstica. Então você pode passar uma ótica, a câmera no umbiguinho do bebê e ver se existe um testículo dentro da cavidade que por um problema embriológico não desceu até a região inguinal, ou esse testículo não existe, ele tem uma agenesia testicular. E está resolvido o problema, não há o que tratar, porque na verdade aquele testículozinho daquele lado não se desenvolveu, como acontece com alguém que nasce sem um rim ou sem um órgão. Sim. Então, a videolaparoscopia também serve para isso, para dar diagnóstico. Ah, minha filha tem dor abdominal há 6 meses, a gente não sabe a causa, pode ser que seja um gângliozinho aumentado de tamanho, pode ser que o cisto do ovário que ela tem esteja causando problema, você passa a câmerazinha no abdômen, inventaria, olha, analisa, registra, você tem a possibilidade de gravar todo esse vídeo, discutir com outros especialistas de outras aulas, de outras áreas, então isso ajuda bastante. Na parte do tórax, tem se utilizado bastante para criancinhas que nascem ou com o esôfago fechado, chama atresia de esôfago, ou crianças com as chamadas CCPM, que traduzindo são as doenças císticas pulmonares congênitas, doenças que eu já mencionei, são cistos pulmonares que foram detectados antes do nascimento e após o nascimento, o pediatra neonatal nos chama um cirurgião pediátrico, olha, tem uma malformaçãozinha no pulmão, eu queria saber como é que a gente pode conduzir o caso. E uma boa parte delas a gente também pode fazer sim, entrar com as pincinhas, fazer o procedimento. Isso é uma cirurgia muito menos invasiva do que era antes, que você abria o espaço intercostal, colocava afastadores de metal, doía no pós-operatório. Sim, porque então, imagina, afastou. Então o objetivo é sempre esse, fazer uma cirurgia com uma qualidade tão boa quanto a cirurgia convencional, aberta, mas com segurança e fazendo com que você diminua o tempo de internação no hospital, diminua a dor, faça com que a estética fique muito melhor. Que esse bebê daqui a 2, 3, 4 anos, 5 anos, você esbarre com ele em um evento social, na praia, brincando, procure a cicatriz. E não tem nada. Nunca foi operado. É isso que a gente sempre quer. Sensacional. E assim, esse tipo de cirurgia, ela pode ser utilizada também, feita em uma emergência, em caso de emergência? Ah, chegou na emergência, na correria lá. Pode. Vamos para essa ou vamos para essa? Pode. A apendicite é o maior exemplo. É. Ela não chega a ser uma emergência, mas ela é uma urgência, não há o risco iminente de morte, mas é um problema que tem que ser resolvido de imediato. E sim, o paciente tem estabilidade o suficiente para que seja insuflado ar na cavidade abdominal, que é assim que a gente faz. Cria-se um espaço onde você passa os instrumentos e consegue ir lá e exercer e fazer a cirurgia direitinho. Tem muitas funções. Como a gente mencionou no diagnóstico, eu atuo como cirurgião pediátrico na área de oncologia pediátrica e a gente faz muito diagnóstico em oncologia. Gânglios, às vezes biópsias tumorais, que são tumores que não são passíveis de serem ressecados, retirados, a gente pode entrar só com a vídeo, que é muito menos intervencionista, tira um fragmentozinho do tumor, manda para estudo anatomopatológico, o patologista nos dizer o diagnóstico daquela lesão. Tumores pequenos, que a gente já sabe qual que é a causa, que são passíveis de serem retirados com segurança por vídeo, a gente pode ir lá e tirar a adrenalectomia, tirar a adrenal, a suprarrenal do bebê quando ela tem uma lesão, tirar um rinzinho quando tem lesão. Você consegue fazer um tratamento praticamente completo, com segurança, e em vez de fazer aquelas grandes incisões de antes, você resguarda o bebê, fazendo com que ele passe por um pós-operatório muito mais tranquilo, digamos, menos estressante, que é o que a gente quer.
menos tempo de UTI pediátrica no pós-operatório, menos dor. Então a gente consegue jogar muito com esses instrumentos, ajudar bastante a instituição como um todo. As outras especialidades dentro do hospital pedem a gente aplicando ela da forma correta. Para isso a gente passa por um treinamento. Claro. Para aprender a fazer pontinho, segurar agulha, passar de uma pinça para outra. Mas uma vez que a gente começa a pôr tudo isso em prática... Já estou te enxergando aí, com a mão já está... Para ter mais ou menos uma ideia de como a gente faz, porque basicamente existem caixas de treinamento, onde você fica treinando, manipulando com delicadeza. O doutor deve dormir e ficar assim, ó. A gente começa esse treinamento na cirurgia geral, que a gente faz antes da especialização em cirurgia pediátrica, e depois a gente aprende a fazer tudo bem delicadinho no bebezinho. E aí depois que a gente está com uma prática muito boa no bebezinho, a gente vai lá para o recém-nascido. Então existem treinamentos especiais para isso. Sensacional, adorei. Gratidão à cirurgia com vídeo, né? Ótima tecnologia que veio para ajudar essas crianças e os pais. Obrigada, doutor, Imagina. por falar um pouquinho para nós sobre o teu trabalho, sobre o teu dia a dia, que eu já vi que tu já está assim. Sim. Muito obrigada, espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, manda mensagem que o doutor nos ajuda a responder. E até o próximo encontro. Joia, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui com você, esclarecendo tudo isso. Obrigada.